vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus.
aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, siga alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, siga. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Voz de uma multidão e vê os anciãos
Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. A partir de agora e pela próxima hora e meia, você acompanha a programação da Igreja Cristã Maranata aqui pela Rede TV. E nós estamos dando início com a primeira parte dessa programação, onde você vai ouvir uma mensagem da parte do Senhor, vai poder cantar louvores ao nosso Deus. É um momento em que nós estamos vivendo uma bênção, um momento de comunhão com o Senhor, um momento de uma experiência real com Ele. E nós vamos dar início a este momento, a este culto, com uma oração. Eu convido você, se possível, a fechar os seus olhos para esse momento em que estaremos orando ao Senhor, falando com Deus, uma oração de invocação. Eu convido você a viver essa experiência nesse instante junto conosco. Vamos orar. Senhor, nós, nesse instante, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, e pedimos que Tu estejas agindo através da operação do Teu Espírito em cada um de nós. Cada pessoa, Senhor, que está assistindo a esse culto, participando dele, que seja alcançada por Ti nesta hora. Assim pedimos, nos abençoa, nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então louvar ao Senhor agora, e na sequência você ouve a mensagem da parte do Senhor para você com o pastor Gedeuti Gueiros. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos e aqueles que nos ouvem, que nos acompanham através das redes sociais e nas igrejas. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. O texto que temos nesta noite, essa mensagem da noite desse domingo, está no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 1. É uma referência para iniciar aquilo que nós vamos fazer, dando sequência na própria palavra, nos versículos que são inerentes a esse assunto. O que diz o texto em Apocalipse 1, verso 1. Vamos ler comigo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O que nos chama a atenção aqui no texto são duas palavras bem claras que estão no texto. A primeira é revelação e a outra, a palavra brevemente. Então, revelação de Jesus
e coisas que brevemente devem acontecer. Então, a revelação de Jesus é uma colocação que define a estrutura, o motivo e o assunto do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, rapidamente mencionando, foi um livro que foi escrito para um momento. Observe, a revelação ela tem valor em qualquer época e teve sempre valor em qualquer época da história da igreja. Então, o Apocalipse, como revelação, ele serviu em toda a história da igreja. No entanto, o que nós vemos é que Jesus tem uma palavra especial, ou ele quer se revelar, Deus quer revelar Jesus nesse tempo final agora. Ele quer que Jesus seja revelado num momento das coisas que no texto profético fala brevemente deve acontecer. Brevemente é uma palavra que tem um significado amplo. Brevemente está relacionado com o profético, com os acontecimentos de um tempo chamado breve. O Apocalipse está direcionado exatamente com todas as suas profecias para um tempo chamado breve, especificamente, tempo breve. O segredo do livro não está numa sequência histórica, ou seja, não é uma cronologia de fatos, exceto quando você pega o primeiro e o segundo capítulo, o segundo e terceiro capítulo do livro, que se refere à história da igreja em todas as suas épocas, do Pentecostes até o momento final, que é o tempo que estamos aguardando do arrebatamento da igreja. Em cada período há uma designação profética. 7 igrejas, a operação de 7 espíritos, as 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus, todas estão dentro do mesmo programa. No entanto, depois do capítulo 3, o capítulo 4, os assuntos já estão sendo tratados na eternidade. João é levado para a eternidade, ele é arrebatado e vai à eternidade e vai ver quem é a figura de fato de Jesus Cristo. Ele conhece Jesus aqui, observe, na terra, a operação dele, ele descreve a operação de Jesus em todo o período da igreja. Quando encerra ali o capítulo 3, ele agora é levado, ele ouve uma voz como de trombeta, ele cai como morto no chão e ele é levado para ver agora Jesus operando agora na eternidade. Agora, não somente como o Senhor da igreja, mas aquele que vai realizar os juízos, aquele que vai estar no comando de todo o projeto final daquilo que Deus operou desde a criação. Então, vendo isso, o assunto é vasto, nós não queremos nos deter em detalhes, mas nós queremos mostrar o momento que nós estamos vivendo. Então, a revelação de Jesus agora é para mostrar, observe, o tempo que nós estamos vivendo. Então, é a operação do Espírito Santo nessa hora, em nome de Jesus, para preparar o povo de Deus, para preparar a sua igreja, para preparar os seus servos que devem ter conhecimento das coisas que estão acontecendo.
falado lá há 2000 anos atrás, para o tempo de hoje, como dizer assim, brevemente deve acontecer. Então, há um tempo chamado breve. Esse tempo, vejam aqui, se você continuar lendo o texto do primeiro capítulo do livro, você vai encontrar no verso 3, por exemplo. O verso 3 do primeiro capítulo, nós lemos o verso 1. Agora vamos ao verso 3, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, porque o livro, ele é todo profético. Você não vai entrar com a razão nele, não é a razão sua. Você leu, você vai dizer uma opção de coisas que não tem nada a ver com o propósito do livro. E diz assim: e guardam as palavras, e guardam as coisas que nela, que estão escritas nesta profecia, na profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, o tempo que está próximo é o tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo? Então, o importante agora não é a letra que está aqui. Não é tão importante agora a letra. O que é importante é o que está profetizado aqui, que nem João entendeu. Quer dizer, é o discernimento, é entender o que está profetizado aqui. Não é entender o que foi dito simplesmente por João. Porque nem João conseguiu entender ou discernir aquilo que ele mesmo escreveu. Mesmo porque, um detalhe, não é sequência lógica dos textos bíblicos, conforme eu já falei, não há uma sequência lógica, quer dizer, não obedece a um raciocínio natural do homem. A razão do homem não obedece. Você não tem uma forma de você compreender o livro quando você lê um versículo aqui e no outro já outra coisa. Por quê? Porque o livro ele está dirigido a 3 tipos, quer dizer, a 3 grupos. Ele está dirigido à igreja, ele está dirigido a Israel e está dirigido ao mundo de um modo geral. Outro detalhe, há momentos, quando ele fala a igreja, ele fala 2 igrejas. Ele fala a igreja fiel e uma igreja infiel. Você vai encontrar aqui. Vejam só, isso é muito importante. Então, ele se direciona para uma igreja fiel e uma igreja infiel. Quando ele fala a respeito do mundo, ele se refere à situação no aspecto profético, social, econômica, política e religiosa. O livro ainda vai para Israel, onde ele mostra a história de um projeto que não foi concluído e que vai ser concluído por Deus. E nisso também nós vamos encontrar os juízos. A partir do momento que João vê Jesus, ele vê ele sentado no trono, ele vai ver. Ele estava acostumado a ver Jesus aqui, no mundo, um viandante. Mas ele agora, ele vê Jesus ressuscitado. Então, quando você pega o Apocalipse, a primeira coisa que você vai ler no livro é Jesus glorificado. Por quê? Porque para esse momento que estamos vivendo, quem não entender Jesus glorificado não vai entender o projeto dele. Por quê? Porque Jesus glorificado não é simplesmente um homem barbudo, até simpático, bonito, olhos verdes, cabelos loiros. Não é isso. Não é essa a visão de Jesus glorificado. Não é o homem bonzinho, não é o pedinte, não é o miserável. Não. João, quando aponta aqui logo no primeiro capítulo, ele quer que
a igreja que tomou conhecimento disso, ela entenda que Jesus está na glória e que ele não está aqui no chão e que ele ressuscitou e que ele vive e reina para todo sempre. É isso que João queria mostrar. E sobre isso, uma hora nós vamos trazer, quem sabe, na primeira oportunidade, onde ele vê um homem, um ser de vestes talares, olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, cinto de ouro, meus irmãos, né? Então você vê Jesus glorificado. Essa é a forma como João quer que a igreja dos últimos dias veja Jesus. E não como simplesmente um mendigo, um necessitado, as figuras que o mundo tem, que apresenta, que nós queremos dizer que elas são iguais a Jesus. E, na verdade, Jesus viveu a pobreza como homem, está tudo certo, não tem nada a ver, nem contra nem a favor. Só que ele morreu, ressuscitou, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e há de julgar os vivos e os mortos. Mas quando João, então, começa a descrição, ele começa a preocupação dele, e nós vamos ver que não é a nossa preocupação agora com relação à entrada no livro, dos assuntos que estão dentro do livro, que são maravilhosos, mas a preocupação dele, de João, é mostrar que há um tempo que essa palavra que aqui está no Apocalipse, ela tem que ser entendida para que a igreja se prepare ou esteja sendo fortalecida para a sua partida. E esse tempo é chamado o breve, ou tempo próximo. Então, não é aquele tempo, não é o tempo medido do Cronos, que foi o início quando João teve a visão, mas é do Kairos, que é o tempo profético, é o tempo de Deus, onde não se nota, não se mede a vida como se mede aqui do homem, porque ela está noutra medida. A vida que João, por exemplo, ele vê na eternidade, ele vê uma outra vida onde o tempo não é contado. Então, os elementos da obra criadora estão fora desse projeto do Apocalipse. Por quê? Porque o tempo deixou de ser cronológico e passa a ser profético. Agora vamos à Bíblia, vamos à palavra para encerrar aqui com o texto da palavra. Então, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar, no verso 3, o que já lemos, as coisas que brevemente devem acontecer. Aqui, porque o tempo está próximo. No verso 7, olha aqui, o que é que, agora a referência do verso 7. A referência do verso 7 está aqui. Eis que vem com as nuvens. Aí eu pergunto, qual é a dúvida? Pois ele diz lá em Mateus que ele viria com as nuvens, todo olho verá. Então diz assim, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vejam aqui, esse é o tempo do breve, onde ele está para virá buscar a sua igreja. Está aqui. Vamos agora para o capítulo final do livro. É o capítulo 22 do livro do Apocalipse. E eu gostaria de que os nossos irmãos pudessem acompanhar os textos que estão nesse capítulo. Vamos aqui, vamos ver se a gente consegue achar. Essa minha Bíblia é fininha aqui, é difícil. Bem, nós vamos encontrar aqui, vamos lá, no capítulo 22, o verso, vamos ao verso 6. O capítulo 22 é o último capítulo. E vejo que as recomendações estão todas voltadas para esse momento, para o tempo do breve. Então vamos ao verso 6. 22, 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, quer dizer, o Espírito Santo, o Jesus,
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Vamos então ao outro texto, verso 7 do mesmo capítulo. O verso 7 do capítulo 22. Veja o que reforço é dado aqui no final do livro. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vejam só, meus irmãos. Ainda nós vamos encontrar no verso 10. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que é que o Senhor estava falando com João? João, não está encerrada a profecia aqui. A profecia não vai encerrar aqui. Hoje, aqui com você. Nesse tempo que você está vivendo. Porque o tempo é que virá depois. É para o outro tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo. 2000 anos depois. O tempo está próximo. Não celes. No verso agora 10, assim, não celes, no verso 12. O verso 12, o que é que diz? Eis que cedo venho, quer dizer, eis que breve, eis que presto venho, outra vez, o reforço. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Os irmãos estão vendo? Se os irmãos forem ver cada aviso de veja um motivo pelo qual ele está dizendo que está vindo, que vem. Ele quer que a igreja esteja sendo preparada. Ele tem os recursos para ela. Ele tem a bênção, ele tem o galardão. Ele tem o resultado daqueles que estão se preparando. Não é exagero. Um apelo final. O verso 17. Vamos ler. E o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja, dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, você tem sede de salvação, venha. Quem quiser, você quer, tome de graça da água da vida. Jesus é a água da vida. E por último, nós vamos encontrar o apelo final. Agora ele repete toda palavra no seguinte texto, 22, 20. Vamos ver. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O amém aí é fim. Amém? Tá. Vem. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Assim, meus queridos irmãos, vejam no primeiro e no último capítulo, o momento que nós estamos vivendo, o livro de Apocalipse voltado para esse momento. Agora, o miolo, o que está dentro dele, são avisos, sinais e juízos. E em determinado momento vamos falar sobre muitos aspectos que poderão vir de acordo com a orientação que o Espírito Santo nos der. E nós traremos as informações para os nossos amados irmãos. Que Deus abençoe a todos. Lembrando do primeiro versículo, o que diz o primeiro texto da palavra, do Apocalipse, primeiro versículo, nós lemos capítulo 1, verso 1, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, seja bendito o teu nome, seja bendita a tua glória. Aqui estamos nós, como João, pobres, necessitados, olhando para o invisível
e vendo aquilo que o teu Espírito coloca em nossos corações, sentindo essa presença augusta e maravilhosa, porque tu és o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim de todas as coisas. Nós te bendizemos e glorificamos ao teu nome. Como igreja fiel, estamos de pé na tua presença, quebrantados, sabendo que tu estás assentado no trono de glória e que tu olhas para nós, tão pobres e necessitados. Assim, Senhor, assiste-nos e aceita-nos diante de ti nesta hora. E aproveitamos para colocar também diante do altar aqueles que nos ouvem, os tristes, abatidos, aqueles que estão necessitando de uma bênção, que eles possam sentir em seus corações esse momento e valorizar esse tempo de expectativa e de oportunidade. Salva vidas, Senhor Deus, opera nos corações. É o pedido que fazemos e te glorificamos e em teu nome dizemos: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces e ternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus permaneçam convosco, amados, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.